Olá! Hoje é quarta-feira, dia 13 de fevereiro de 2019 e esses são os destaques do Fato Brasil de hoje. Em documento, Vale projetou mortes, custos e até causas possíveis de colapso. Marcola, chefe do PCC, e mais 21 presos são transferidos para penitenciárias federais. E a greve dos servidores municipais de São Paulo continua. Estas, outras notícias e os meus comentários você acompanha agora no Fato Brasil. Na WTV. Pois é, a gente está passando por algumas mudanças e tudo mais, e até por isso que nós estamos com alguns probleminhas técnicos e tal, até porque nós estamos com alguns novos brinquedos, digamos assim, aqui no nosso programa. E vamos começar o programa de hoje já com tudo, agradecendo a sua paciência, que nós entramos um pouco mais tarde, e um pouco, você que está acompanhando a gente ao vivo aí pelo Facebook, a gente teve algumas falhas e tudo mais, mas tudo vai se normalizando conforme o tempo vai passando, né? Então muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua paciência. Lembrando que você pode nos assistir sempre de segunda a sexta-feira às 22 horas ao vivo aqui na WTV. Nós estamos fazendo mudanças nos nossos cenários, nos nossos programas, buscando sempre ter uma qualidade de informação. Desde já vou mandar um beijo para Andréa Castro, João Santana, Gabriel Freitas, Maria Aparecida e todo mundo que está me assistindo aí. O Rafael lá de Scalvi também está assistindo e várias outras pessoas que eu sei que estão sempre aí me acompanhando. Muito obrigado pelo carinho da audiência e pela paciência. Então vamos ao nosso programa de hoje, né? E em documento, gente, a Vale projetou mortes, custos e até causas possíveis de colapso. Pois é. Um dos documentos internos da mineradora Vale, que foram obtidos pelo Ministério Público de Minas Gerais e repassados através de vários jornais, inclusive da Folha de São Paulo, e anexadas a uma ação civil pública, cita um cálculo que fixa a indenização por morte de 9,8 milhões, intitulado Estabelecimento do Contexto e Identificação dos Eventos, e contexto, identificação dos eventos de risco em barramentos. O documento ele foi produzido em 2015 e inclui um estudo sobre a ruptura hipotética de uma barragem, no qual são apresentadas fórmulas matemáticas para estimular os danos econômicos. No item 7.1 desse documento, o estudo registra que a indenização por perdas de vidas humanas é o tema com maior divergência de opiniões, elevado grau de incerteza e questões éticas associadas. O documento apresenta 3 abordagens distintas, sendo uma delas a curva de tolerabilidade do risco proposta pelo engenheiro norte-americano Robert Whiteman. Nessa metodologia elaborada em 1981, o valor da vida foi calculado em $1 milhão, né? E aí, de acordo com o documento da Vale, o montante atualizado para agosto de 2015 seria de 2,56 milhões de dólares. Esse valor deve ser convertido do dólar americano para reais, conforme a cotação da moeda norte-americana na data da realização do cálculo do custo da indenização, acrescentando no documento. E na cotação atual, a indenização por morte seria de aproximadamente 9,6 milhões. Vale lembrar que a Vale disse que era uma situação hipotética, que não havia nenhuma... No documento não havia a presença de nenhum tipo de situação que pudesse levar, estar comprovada o risco real de uma ruptura. Vale lembrar que a Vale sempre dá um jeito de dar um pulo para fora dessa questão, né? Eu acho engraçado porque esse documento, naturalmente, que é um documento que visa a mineradora saber mais ou menos quanto que ela gastaria. Engraçado que ela não pagou nem perto disso as indenizações, não é verdade? Vocês perceberam isso também? Eu percebi. Pois é.
E lembrando que você pode entrar em contato conosco aí, ó, tá aqui na nossa tela aqui, ó, facebook.com/WTV Brasil. Você entra em contato conosco e eu leio o seu comentário aqui online. Eu vou agora dar uma olhadinha aqui no nosso Facebook, que eu quero saber quais são os seus comentários e tal. Quero ver o que está acontecendo aí. O João Santana falando aqui, ó, está sem som. João Santana, já corrigimos essa questão do sem som. O Gabriel Freitas, boa, Vitão, imagem maravilhosa, só o áudio que não está saindo por enquanto. Mas já tá, Gabriel, já tá. Se não tiver saindo o som aí, ó, por favor, gente, me avisa aí que eu leio aqui, viu? E vamos então continuar as nossas notícias de hoje. Gente, a Justiça... Vocês lembram que eu estou comentando sobre isso desde quando aconteceu? Desde segunda-feira, na morte do Boechat, infelizmente, eu comentei um pouco sobre este caso. Mas olha só, a Justiça proíbe crianças e adolescentes no Ninho do Urubu. Ninho do Urubu, que é o centro de treinamento do Flamengo, né? Então as crianças e adolescentes não poderão entrar no centro de treinamento do Flamengo, mais conhecido como Ninho do Urubu. A proibição ela foi determinada hoje por uma decisão liminar da primeira vara da infância e da juventude e do idoso da capital, do Rio de Janeiro, né? Os menores de idade não poderão entrar, permanecer nem participar de atividades do centro de treinamento até o julgamento do mérito da ação proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. O descumprimento da decisão pode gerar uma multa de 10 milhões ao clube e mais 1 milhão ao presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Vale lembrar que o Flamengo também se defendeu dizendo que cumpre todas as decisões judiciais. Bom, o que eu vou dizer a respeito disso? Eu achei um cúmulo na segunda-feira o Flamengo ter voltado às atividades, mesmo depois, há poucos dias depois do ocorrido. E o pior é que o cúmulo é pior ainda, dada a situação de que aquela parte do centro de treinamento estava funcionando sem um alvará dos bombeiros e um alvará da própria prefeitura. Aliás, a própria prefeitura já tinha multado o Flamengo diversas vezes por aquele local não ter nenhum tipo de alvará. Era um puxadinho, digamos assim. Puxadinho esse que levou a vida de 10 crianças, aí 10 adolescentes que tinham sonhos, né, que estavam aí no futebol, e que eu já comentei aqui. Agora a Justiça veio e proibiu as crianças e adolescentes. Bom, que bom. Mas eu vou dizer uma coisa aqui, ó. Tinha que proibir tudo. Não só criança e adolescente. Primeiro, o clube, claro, vai ter o julgamento do mérito e tal. Mas desde então, eu acho uma sacanagem do clube já simplesmente voltar aos treinos no lugar. Não é uma sacanagem, gente. Não é uma falta de sensibilidade com tudo que aconteceu? Vocês concordam comigo? Ou será que eu estou falando uma besteira muito grande aqui no programa? Não é possível. O que eu digo para vocês é o seguinte: nós vamos continuar acompanhando esse caso e essa decisão de liminar, que pode ser cassada a qualquer momento também, é boa. Mas eu acho que daria para fazer mais, na minha opinião, e mais rápido. O que mais me deixa triste é que no final das contas, a gente sabe que vai acabar em pizza, infelizmente. Pois é. E olha só, gente, só atualizando os números de mortos em Brumadinho chegam a 166. Então já foram ainda falta um número de mais de 100, são 100, se não me engano, mais de 120 pessoas desaparecidas e 166 pessoas já foram dadas, 166 corpos já foram encontrados e identificados em Brumadinho. Então fica aí a nossa contagem. E hoje aconteceu uma coisa bem interessante. Aconteceu uma coisa bem interessante. Você já ouviu falar do projeto da Escola Sem Partido? Que é um projeto que várias pessoas mais conservadoras e neoliberais, né, levando esse neoliberalismo que está se espalhando pelo mundo, é um movimento que é muito forte, que está muito forte entre os neoliberais, né? E que é um projeto que visa amordaçar, basicamente, os professores. Pois bem, hoje se reuniu aqui em São Paulo um comitê de luta por uma escola sem censura. E o nosso correspondente e futuro apresentador, você deve ter visto aí no Instagram, Chico Greter, deu uma palavrinha sobre esse encontro que ele participou e a gente vai rodar agora. Olha aí. 22 de março. Nosso próximo encontro vai ser dia 19/2, no Teatro Municipal, para irmos na Assembleia. Aqui é o Chico Greter falando para
WTV Notícias, né, aí para o programa do Vitão. Aqui está o comitê de luta por uma escola sem censura no estado de São Paulo e no Brasil. Então, nós vamos ter várias atividades nesse sentido, né, contra o Escola Sem Partido. Esse movimento que visa amordaçar e censurar a atividade docente em sala de aula. Então, pela liberdade de ensinar e aprender, comitê de luta por uma escola sem censura. Aqui está o Rodrigo, né, o coordenador nosso, aqui está o pessoal da UMES, pessoal, os professores de várias entidades sindicais aí, ok? Então, estamos na luta. Eu acho que é importante nas Tchau, pessoal. atividades... Falou, então. Pois é. Chico, obrigado, valeu. Por que nós estamos mostrando um comitê? Porque aqui na WTV Brasil, a gente acha importante valorizar todos os lados. A gente vê no noticiário diário muitas manifestações a favor sobre o Escola Sem Partido. A gente vê a internet lotado disso. E a gente decidiu vir aqui mostrar também que há um lado, que é o lado dos professores, que querem lutar contra esse nome bonito, Escola Sem Partido, que na verdade é uma lei da mordaça, impedindo que o professor traga opiniões, ensine sobre várias questões que os neoliberais acreditam. Né? Por que eu falo os neoliberais? Porque eu não sou neoliberal, mas que os professores acreditam que os neoliberais acreditam que são doutrinas, né? Que são doutrinas ideológicas, enfim, para falar a verdade, esse papo de que existe doutrinação ideológica na escola, ele não é de hoje, ele é antigo. Sabe o que acontece? Tudo acontece porque para se ensinar determinadas matérias, tem que se ensinar todos os viés, todos os modelos. Só porque nas escolas, né, se ensina, por exemplo, os modelos, se ensina Karl Marx, se ensina o socialismo, o comunismo, mas também se ensina o capitalismo, né? Mas é que, na verdade, querem amordaçar o professor. Esse projeto, na minha opinião, ele na verdade é algo que foi criado para que a gente transforme os alunos, né, o estudante, as pessoas que estão na escola, não em pessoas que pensam, em pessoas que questionam o governo. O que o governo atual, que é um governo mais conservador, por assim dizer, para não dizer um nome muito feio aqui, ele quer, a gente vê, não só ele, mas a gente já vê de alguns anos, algumas medidas voltadas em governos conservadores, que a ideia é fazer com que os alunos, que as nossas crianças, nossos adolescentes, os nossos jovens, eles, na verdade, não têm um senso crítico, não têm opinião. Então, quando você aplica uma escola sem partido, ou seja, não deixando o professor mostrar todos os viés ideológicos que existem, e não apenas um, sabe? As pessoas... a gente cria jovens que são críticos, que vão atrás de uma mudança política, de uma mudança ideológica, talvez. Jovens que fiquem com opinião. Quando você aplica a escola sem partido, você vai ensinar português, matemática e o que o governo achar que deve ser ensinado. Ou seja, é uma forma de censura. É uma mordaça. E eu não concordo. Qualquer tipo de situação que venha tirar a liberdade e para a gente poder aprender o que quiser, falar o que quiser, né? Eu não concordo. E aí hoje se reuniu esse comitê, que é um comitê que visa criar um movimento, e nós vamos acompanhar isso de perto, para lutar contra o Escola Sem Partido. Que é importante dizer que nós, da WTV Brasil, a gente sempre vai estar do lado das pessoas que pensam, das pessoas que têm da classe dos professores, enfim, da população de uma maneira geral, daquilo que é melhor para a população. Pelo menos essa é a minha opinião, né? Claro que pode ter pessoas que divergem da minha opinião. Quero saber de você também, ó, tá aí ó, na tela, facebook.com/WTV Brasil. Você é a favor ou contra o Escola Sem Partido? Né? E manda aí para mim, mesmo que você tenha uma opinião contrária a mim, eu vou ler aqui no ar. Então manda aí, já eu leio depois que eu falar dessa reportagem, mas eu vou deixar aí na tela, facebook.com/WTV Brasil. E olha só, o Marcola, que é o chefe do PCC,
né, todo mundo sabe que é a facção criminosa em São Paulo, e mais 21 presos eles foram transferidos para penitenciárias federais. Os governos federal e de São Paulo transferiram nesta quarta-feira Marco Williams Herbas Camacho, que é o Marcola, e mais 21 integrantes do PCC para presídios federais. Os presos estavam na penitenciária 2 de Presidente Venceslau e em Presidente Bernardes, no interior do estado, e foram levados para presídios federais em Brasília, Mossoró, que é no Rio Grande do Norte, e Porto Velho, que é em Rondônia. O prazo para permanência nos presídios federais é de 360 dias, e nos primeiros 60, os integrantes da facção ficarão no regime disciplinar diferenciado, em cela individual e com limitação de horário, banho de sol e de direito a visitas. Vale lembrar que toda essa correria foi motivada por um plano de fuga que parece que acharam nos presídios aí, de resgate e tal, e isso fez com que a coisa toda... Isso se transformou basicamente no principal assunto do dia de hoje, que manteve toda a mídia ocupada aí com essas transferências para os presídios federais. Eu acho que se for para manter a segurança e a estabilidade do governo, eu acho interessante que isso aconteça. Inclusive o Dória estava todo pomposo falando sobre que a segurança é a prioridade, que o lugar de bandido é na cadeia, aquele discurso de sempre, que a gente vê muita falácia e tal, mas a verdade é que toda essa movimentação a gente fica se perguntando. Até hoje, por exemplo, os governos anteriores aí do estado de São Paulo, os governos estaduais, nunca de fato se demonstraram contra o PCC. A gente percebe que há um joguinho aí. Não que eu esteja acusando alguém de fazer alguma coisa. Longe de mim fazer isso. Mas não é um pouco estranho? As coisas, assim, parece sempre um tipo de... Sabe, um toma lá da cá. E de repente vamos transferir eles para os presídios federais. Como se os presídios federais fossem muito melhores que os estaduais, não é verdade? E ainda mandaram eles para onde? Enfim, a gente vai continuar acompanhando essa questão, mas hoje o dia foi conturbado aqui no estado de São Paulo em razão desse tipo de situação. Eu vou agora para o Facebook para ver os comentários de vocês aí no ar. Vou botar aí na tela aí, ó, facebook.com/WTV Brasil. Ó o João falando aqui, ó, João Santana... Esse Escola Sem Partido é um grande retrocesso na educação brasileira. Pessoas que não entendem nada do assunto e infelizmente estão em cargos importantes, não entendem que esse projeto serve para atacar nós, professores. É verdade, João. É verdade, eu concordo com você. Um projeto totalmente unilateral, sem nada. E como assim Escola Sem Partido, sabe? Eu acho que assim, quando você limita o poder do estudante, eu concordo que você está limitando o poder da sociedade. Afinal, gente, embora a gente não goste muito de admitir, o estudante é o futuro. Se você limita a capacidade de ensino e o poder de ensino de um estudante, você está limitando tudo. E, na verdade, você está colocando na conta dos professores algo que, na verdade, você não aceita, sabe? Porque eu percebo que esse pessoal que bolou o Escola Sem Partido é porque eles têm uma opinião conservadora, neoliberal e querem, na verdade, enfiar a goela abaixo de todo mundo que não concorda com eles, que não pode se ensinar nenhum outro tipo de ideologia que não seja deles. A verdade é essa. Essa é a grande verdade. Então não vem me falar assim, não, aqui na escola a gente está fazendo esse projeto porque na escola é para não ter partido e porque a gente não quer que tenha viés ideológico comunista, porque o Brasil era comunista. Eu já disse 1 milhão de vezes aqui, me fala quando é que o Brasil foi comunista. Eu não lembro, e olha que eu tenho 32 anos de idade. Sou novo, mas pelo que eu estudei na escola, porque na minha época não tinha escola sem partido, a gente podia estudar o que quisesse, não é verdade? Não teve do comunismo no Brasil, não. Na verdade, o tal governo petista tem pessoas das linhas de esquerda que até questionam se realmente foi um governo de esquerda, o governo do PT. Porque tem muitos traços de liberalismo dentro do governo do PT. Ah, não, Vitor, não fala isso. Desculpa você petista, desculpa, não estou dizendo que uma linha da esquerda está dizendo isso. Mas, enfim... Fica aqui o meu comentário, o comentário aqui do João Santana sobre o Escola Sem Partido. E é verdade. E assim, ó, aqui na WTV você sabe, a gente sempre vai dar voz para a classe, principalmente para os professores. Porque os professores, esses sim, tinham que ser os melhores remunerados, tinham que ser aquela classe que mais vai fazer, que mais fosse ouvida no país. Agora hoje, infelizmente,
Nosso povo elegeu pessoas que não têm um conhecimento mínimo sobre questões importantes de como levar o país. O fato é que desde que esse novo governo, e aliás, o governo antigo, começando pelo Temer, até pela Dilma, que estava meio perdida, a gente tem tido verdadeiros problemas aí com a questão administrativa do país. E infelizmente o povo ainda não acordou para ver que esse problema é muito sério. E a gente está votando em pessoas como se a gente estivesse escolhendo o time de futebol. E isso é muito perigoso. No passado, isso já aconteceu na Europa e em vários países que hoje são muito desenvolvidos, que a gente leva como exemplo. E no passado, não acabou bem. Se a gente prestar bem atenção, políticas que estão tentando enfiar goela abaixo aí de você, já foram utilizadas em outros tempos. Aí, por exemplo, na Alemanha, por exemplo, onde quando um regime nazista, que não era considerado tão forte na época, assumiu, disseram que a Constituição o controlaria. E não controlou. Então, eu acredito que assim, quando a gente aprende a história, o bom de nós aprendermos e termos essa liberdade de aprendermos a história é justamente para a gente não cometer os mesmos erros do passado. Mas, aqui no Brasil, parece que estão querendo cortar o ensino da história porque estão querendo cometer os mesmos erros do passado. E o incrível, que a opinião pública está indo junto. E é por isso que veículos como nós vão mostrar o outro lado dessas verdadeiras mordaças que estão tentando colocar na boca de nós, que somos do povo brasileiro. Andréa Castro, estou aqui. Andréa, um beijo. João, um beijo. Gabriel, um beijo. Todo mundo que está me assistindo, um beijo. E uma última notícia, gente. Os servidores municipais, na sua maioria os professores municipais aqui de São Paulo, em assembleia hoje à tarde, que nós noticiamos primeiro aqui na nossa fanpage, continuam a greve. Então a greve dos servidores municipais continua devido ao Sampaprev. O Sampaprev, para quem não sabe, é uma previdência nova, que na verdade foi um reajuste na previdência do servidor municipal de São Paulo, que não é do INSS, é um tipo diferente de previdência, e ele antes já era descontado 11% dos salários dos professores e dos servidores. Agora aprovaram o Sampaprev e subiu essa contribuição obrigatória para 14% e ainda obrigou o professor a pagar uma previdência privada. Esse Sampaprev virou uma previdência privada. Ou seja, uma previdência à parte, que pode ser privada, que pode ser privatizada. De acordo com os cálculos dos estudos dos professores, tem professor que vai chegar a ter metade do salário descontado devido a esse tipo de regime previdenciário que foi aprovado. Devido a isso, a classe municipal de servidores municipais está em greve. E depois de uma proposta do governo municipal de São Paulo de sentar para dialogar, desde que os professores suspendessem a greve, o que a gente chama também de perigo, porque na verdade é uma tática para desmobilização, os professores hoje em assembleia decidiram continuar a greve. E as notícias sobre a greve, sobre a lei da mordaça, sobre o que acontece no país, você vai sempre poder acompanhar aqui no Fato Brasil, que agora, como você pode perceber, nós estamos em um cenário novo, com mais profissionalismo. Mande sua sugestão, a sua opinião, mesmo se o programa se você estiver assistindo a versão gravada do programa, a gente quer sempre melhorar o nosso programa para você. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E uma última notícia. O presidente Jair Bolsonaro teve alta do hospital hoje, né, que ele estava internado já há 17 dias, e chegou a Brasília, onde reassumiu de fato o posto de presidente da República e diz que vai analisar toda a reforma da Previdência, que nós vamos comentar no resto da semana aqui, e vai entregar essa reforma até a semana que vem, é o que disse o nosso presidente. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua paciência. Para vocês que me assistiram, um beijo. E agora, fiquem aí com a nossa programação normal. Lembrando que amanhã tem Expressão Cult. Amanhã tem o Fato Brasil às 10 horas da noite. E às 10h30 tem Expressão Cult, a nova temporada. É isso aí de 2019, chegando aí para você que curte o João Santana e a equipe do Expressão Cult, que traz sempre eventos maravilhosos e culturais, diversos culturais, para vocês curtirem e saberem tudo que rola na agenda cultural da cidade de São Paulo. Beleza, gente? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua paciência. Muito obrigado e tchau!